Glória a Deus. Meus queridos, hoje eu queria falar sobre o princípio da honra. Eu peço mesmo a Deus, sabe, que prepare o nosso coração para nós entendermos esse princípio, porque ele é tremendamente importante para a nossa vida cristã. Porque você pega a Bíblia Sagrada, desde os seus primeiros momentos, desde o Éden, desde o que aconteceu lá no Jardim do Éden, até as suas últimas páginas, Deus, ele vem mostrando quem ele é e do que ele não abre mão. E ele não abre mão de quê? De ser honrado. Você pega, já no Jardim do Éden, Deus colocou lá Adão e Eva, e disse, olha, vocês podem comer de todos esses frutos, de todas essas árvores, exceto daquela árvore ali, que era a árvore do fruto do conhecimento, do bem e do mal. Ou seja, Deus separou para ele uma árvore. Ele disse, olha, dessa árvore eu não quero que vocês comam. Vocês vão comer das outras e não dessa. Né? Deus reservou para si a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a honra já estava sendo exigida ali no Jardim do Éden. Você pode comer de todos os frutos, mas daquele ali, não. Aquele fruto é separado para mim. E Deus não abre mão de ser honrado. E é interessante a gente dizer o seguinte, tá? Se você quer agradar uma pessoa, é importante que você saiba o que é importante para aquela pessoa. Por exemplo, você quer agradar tua esposa, o teu marido. O que é importante para eles? Ou para ele ou para ela? O que ele gosta, o que ele não gosta? Quer dizer, se você quer agradar, você vai procurar fazer aquilo que você sabe que ele gosta. Se você tem um amigo, uma amiga, uma pessoa que convive com você e você quer honrar essa pessoa, então você vai entender primeiro o que ela valoriza. E aí você vai dar para ela aquilo que ela valoriza. Porque é uma maneira de você honrá-la. Se você quer, por exemplo, agradar um patrão, você trabalha, tem o seu patrão. O que você deve fazer? Espera aí, o que meu patrão quer? O que ele gosta? Como que ele gosta de me ver agir? O que ele não gosta que eu faça? Ou seja, você consegue interpretar, consegue entender o que está no coração, na cabeça do seu patrão. E aí você decide se você quer agradá-lo ou não, se você quer honrá-lo ou não. A mesma coisa acontece com Deus. Você tem que entender a cabeça de Deus, por mais que isso seja impossível plenamente, mas examinando as Escrituras, você vai saber exatamente o que agrada mais a Deus e o que não agrada. E aí nós entramos no princípio da honra. Você percebe desde o início que Deus jamais abriu mão de ser honrado, jamais. Você pega a Bíblia Sagrada desde o princípio, você pega todos os personagens bíblicos e você nota que quem conseguiu agradar a Deus, honrar a Deus, acabou sendo honrado. Todo mundo que aprendeu a honrar foi honrado. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu queria que você lesse na sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Nós vamos utilizar este texto da Bíblia para fundamentar a nossa mensagem de hoje. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Pega a sua Bíblia então, lê com a gente. Se você não trouxe a sua Bíblia, está sendo projetado aqui no telão. Diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa,
honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Em que situação Deus disse isso? Deus disse para o sacerdote Eli. E mais tarde a gente vai falar de novo sobre isso, né? Porque o sacerdote Eli, ele deixou de honrar a Deus e passou a honrar mais a seus filhos, agradando mais a seus filhos do que a Deus. E aquilo entristeceu o coração de Deus. E observe que Deus tinha um plano para aquela família. Deus tinha dito, olha, eu vou usar vocês serão os que ministrarão diante de mim para sempre. Ou seja, a linhagem daquela família estava garantida no serviço sacerdotal, o que era algo muito grande, algo muito importante. Mas Deus mudou os seus planos. Deus disse, olha, já que você não está me honrando, já que eu não estou recebendo a sua honra, então vou mudar tudo isso. Vocês vão perder essa vantagem, né? E a pergunta é, o que é a honra? A honra é o respeito, a honra é o reconhecimento. A honra é quando você faz com que alguém seja importante. Quando você quer honrar alguém, você faz alguma coisa para agradar alguém, então você está honrando esse alguém. E é disso que Deus não abre mão. E eu separei aqui alguns exemplos importantes que a gente tem na Bíblia Sagrada para falar de honra. O primeiro que me vem à cabeça foi Abraão. Abraão, ele era um homem bem-sucedido, que vivia, né, com a sua família, com a sua parentela, tinha lá suas riquezas, já era um homem rico, tinha muito couro, gado, muitas criações e tal, lá em Ur dos Caldeus. E Deus disse para ele, Abraão, sai da sua terra, larga a sua parentela, vai para a terra que eu vou te mostrar. E Abraão simplesmente obedeceu e foi. Mais tarde, Deus faz um teste com Abraão. E ele diz, olha, Abraão, eu quero que você pegue o seu filho. A gente conhece toda a saga da gravidez de Sara, como ela demorou a engravidar, ela não podia ter filhos, toda aquela história. Aí ela tem um filho, e o que Deus faz? Eu quero o seu filho, eu quero que você vá lá e sacrifique para mim o seu filho. Eu gosto de lembrar que hoje isso parece muito distante da realidade, mas não naquela época, porque muitos deuses naquela época exigiam que os filhos fossem sacrificados, exigiam sacrifícios de crianças. Então Deus diz a Abraão, pega o seu filho que você ama, o filho que você teve com Sara, o filho que eu tinha prometido e que eu te dei, vai lá e oferece teu filho como sacrifício. Meus amados, imagina que situação de Abraão. Mas o que ele fez? Ele não pensou duas vezes, ele pegou o filho dele, por mais que aquele garoto significasse tanto para ele, ele foi lá, preparou o altar, e ele já ia mesmo sacrificando seu filho quando foi interrompido. E essa disposição de dar aquilo que era tão importante para Deus no altar, mexeu com o coração de Deus, alegrou o coração de Deus, Deus se sentiu honrado. Entenda uma coisa, tudo que você fizer, que consiga de alguma forma honrar a Deus, vai redundar em bênçãos para a sua vida. Tudo, qualquer coisa que você fizer, que Deus se sinta honrado, é uma escolha, uma decisão que você tomou, algo, uma atitude sua, por mais simples que ela seja, ela será motivo de honra para Deus. Pode ter certeza que ela vai trazer honra para você. E eu queria ler com vocês
o que está em Gênesis capítulo 22, do verso 16 ao 17, 16 e 17. A resposta, né, da honra que Deus recebeu de Abraão. O que aconteceu como resultado dessa honra? Olha a atitude de Deus. Gênesis 22, versos 16 e 17, diz assim: juro por mim mesmo, disse o Senhor, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, ou seja, porque você não me negou o teu filho, não me negando o seu filho, diz aí a palavra, o seu único filho, ou seja, aquilo que era importante para você, esteja certo. Olha como é forte essa palavra, esteja certo, ou seja, não tenha dúvida, esteja certo, de que eu o abençoarei, e farei a sua descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e como a areia à beira-mar. A sua descendência conquistará as cidades dos seus inimigos. Diga glória a Deus. O que Abraão deu como honra para o Senhor? Ele deu o filho dele. Era a sua descendência. E o que Deus disse que faria com ele? Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, se é que você pode. Assim será a tua descendência, a tua posteridade. Amém? Ou seja, Abraão plantou a honra e recebeu o quê? A honra. Sabe, a gente precisa entender o que é importante para Deus. Quantos creem que o Senhor está aqui nesta manhã? Você está aqui, certamente tem no teu coração o desejo de honrar o Senhor. O que é que vai honrar o Senhor? É isso que pode fazer toda a diferença na sua vida, em todas as áreas da sua vida. A maneira como você vai honrar ao Senhor. Tem o exemplo de Ana, né? 1 Samuel, capítulo 1, versos 27 e 28. Você conhece a história de Ana, que não podia ter filhos, e ela consagrou o filho dela para Deus. Ela disse: se eu tiver esse filho será consagrado ao Senhor, né? E ela ofereceu o filho para Deus. 1 Samuel 1, 27 e 28, diz assim: eu pedi, era este menino que eu pedia, e o Senhor atendeu. Estou lendo aqui para ficar a mesma linguagem tua. Era esse menino que eu pedia, e o Senhor atendeu o pedido que eu fiz. Por isso agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, pois ele foi pedido ao Senhor, então ali adorou ao Senhor. Amém? Ou seja, ela foi honrada e ela honrou, né? Ela honrou e foi honrada. Até hoje a gente está falando do nome da Ana aqui, né? E ela foi honrada com outros filhos, né? Que ela teve com o marido dela. Olha o exemplo de Davi, né? Davi, ele tinha, segundo a Bíblia, ele tinha um coração segundo Deus. E aqui é muito legal que a gente fale uma coisa aqui importante. Tem uma observação muito importante aqui. Espero que você capte. Vamos ler Atos capítulo 13, verso 22. Atos 13, 22. Diz assim: depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Aí é interessante isso aqui, né? Porque a igreja evangélica, de uma forma geral, ela reconhece a importância de uma vida de santidade. A Bíblia Sagrada diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E muitas vezes é utilizado essa palavra para falar sobre santidade. Mas vamos entender uma coisa: a própria Bíblia diz que ninguém será santo. Então, como entender esse versículo? Sem santidade ninguém verá a Deus.
Aí você começa a associar a santidade à sua salvação, porque você quer ver a Deus. Mas ninguém vai ver a Deus por mérito pessoal, por mérito próprio. Ninguém vai ver a Deus. A Bíblia diz que se você cometer um só erro, quebrar um só item da lei, você é culpado por ter quebrado a lei integralmente. Então, quando você começa a acreditar que você vai para o céu, que você vai poder ver a Deus, porque você é santo, por suas próprias atitudes, você se torna um religioso. Você começa a agir como os fariseus dos tempos de Jesus. Por que que nós veremos a Deus? E por que que compareceremos diante do Senhor santificados? Porque o sangue de Jesus nos purifica. Amém? Diga comigo, o sangue de Jesus me purifica. É por isso que a gente dá tanta importância a estar na presença do Senhor. Porque é o sangue de Jesus que, baseado nessa aliança que nós temos com Ele, que nos purifica. Sem santidade ninguém verá Deus, ninguém vai para o céu se não for pelo sangue de Jesus. Por isso Jesus disse, eu é que sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão pelo meu sangue, quer dizer, senão por mim, pela aliança que tem comigo. Por isso é que é o que o diabo quer tirar de você, a sua aliança, ele quer te afastar de Jesus, ele quer tirar você da presença do Senhor, ele quer que você quebre a sua aliança, ele quer enfraquecer a sua aliança, para que você perca aquilo que é mais precioso para a tua vida, que é a remissão dos teus pecados pelo sangue de Jesus, a justificação. Você consegue entender? Aí nós vamos entender o que Deus está dizendo aqui para Davi. Davi, ele era um homem comum, ele tinha os erros dele, e os erros dele estão lá estampados na Bíblia para todo mundo ver. Ele não pôde construir o templo do Senhor, porque tinha sangue nas suas mãos. Davi matava milhares de pessoas. Ele era o comandante do exército de Israel. Agora, ele tinha um coração segundo Deus. Não era perfeito, mas tinha um coração segundo Deus. E o que isso significa? Ele queria fazer a vontade de Deus. Deus dizia, vai lá, mata todo mundo, vai lá. Ele ia lá e matava. Davi, eu quero que você faça isso. Ele ia lá e fazia. Isso já começou cedo, quando aquele gigante lá, filisteu, estava desafiando as tropas de Israel. Os homens se acovardaram. Todos os homens se acovardaram. Não tinha um homem lá que pudesse se levantar para enfrentar aquele gigante. E detalhe, aquilo ali tinha um desafio ali, porque os filisteus disseram, olha, nós vamos colocar um homem aqui para lutar contra um homem de vocês. Se o nosso homem ganhar, vocês todos vão se submeter a nós. Se o homem de vocês ganhar, todos nós nos submeteremos a vocês. Ou seja, havia muito mais ali em questão do que uma batalha entre Davi e o gigante Golias. Saul estava lá com a armadura dele, ele que tinha obrigação de, como rei, enfrentar e defender o povo de Israel. E a armadura dele estava jogada num canto lá dentro da tenda. Davi entrou lá na tenda e disse, eu vou lutar contra esse gigante. Quem é esse gigante? Quem é esse cara? Quem é esse incircunciso? Para desafiar as tropas do meu Deus, do Deus vivo. Ele não pensou que ele era pequenininho, ele não pensou que ele era novinho, ele não pensou que ele não ia ter condições de vencer aquele gigante. Ele disse, não, está mexendo com as tropas, está mexendo com o meu povo, o povo do meu Deus. As tropas do Deus vivo, está desafiando aquilo que é do Senhor. Eu vou lá e vou enfrentar esse cara. Você vê como Deus se sentiu honrado com essa atitude. Deus foi lá e ajudou ele. E ele derrubou o gigante.
Entende por que Deus disse, olha, esse homem é segundo o meu coração? Eu queria que você entendesse uma coisa: lute para ter uma vida de santidade. Billy Graham, ele disse, eu vou tentar lembrar uma frase que Billy Graham disse, eu li um livro dele que dizia o seguinte: você não deve fugir do pecado, você acaba caindo no pecado. Não fuja do pecado, se encha tanto de Deus, a ponto do pecado fugir de você. Procure santificar a sua vida. Mas não é isso que fundamenta a sua honra. Porque mesmo quando você comete seus erros, você pode continuar honrando a Deus. Porque o próprio Deus sabe que você não será perfeito. A própria Bíblia diz textualmente que você não vai conseguir ser perfeito. Paulo disse que todos pecaram. Eu estou dizendo isso porque eu tenho visto muita gente que não se compromete com o reino, que às vezes até nem oram direito, porque se acham muito pecadores. Às vezes a pessoa diz assim, não, eu não quero nem orar, porque eu não sou digno. Tem pessoas que se afastam da igreja, porque cometeram um pecado, alguma coisa que fizeram, aquilo pesa na cabeça, na consciência, a pessoa larga a igreja, a pessoa deixa de vir para a igreja. Você não pode deixar de estar na igreja, não pode quebrar a sua aliança com Jesus, porque você não é perfeito. Em alguns momentos da sua vida você vai estar muito bem, glória a Deus por isso. Em outros momentos você vai estar mais ou menos. Agora vai ter aquele momento que você vai estar lá no fundo do poço. Vai ter aquele momento que você vai estar fraco. Mas nem por isso você quebrou a sua aliança com Deus. A sua aliança não pode ser quebrada. Porque se você está lá embaixo um dia, daqui a pouco você vai estar lá em cima de novo. Diga glória a Deus. Amém? A nossa vida é marcada por essas oscilações, porque nós somos seres humanos. Meu Deus do céu, nós não podemos nos tornar religiosos, cheios de legalismo religioso. Então, o que Deus quer? Deus quer que você o honre. E Davi conseguia honrar, mesmo com os seus erros, mesmo com as suas fraquezas. Quando uma pessoa erra, ela paga um preço pelo seu erro. Ela paga um preço. Toda semente que você planta, você colhe. Muitas angústias que você sofre é porque você mesmo permitiu, é porque você mesmo plantou alguma semente. É a lei de Deus. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Mas isso não significa que você vai perder a tua salvação. Senão, quem é que poderia ir para o céu? Isso não significa que você não possa honrar a Deus de outra forma. E a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Quer ver um outro exemplo também, muito forte, de honra? É o próprio Jesus. Vamos ler o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 7 ao 10. Filipenses capítulo 2, versos 7 ao 10. Olha que interessante. Diz assim a palavra, olha. Paulo vivia na pele essa realidade. Escreveu isso aí com autoridade de quem também seguiu por esse caminho. Diz assim, antes... Está falando de Jesus. Esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele era Senhor. Ele é Senhor. Mas ele se esvaziou de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa foi a atitude de Jesus. E qual foi a consequência dessa atitude? Porque ele se esvaziou, porque ele se entregou, porque ele, ali no jardim do Getsêmani, ele disse, Pai, se possível, passe de mim esse cálice.
Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele honrou ao pai. E o que aconteceu? Olha só, a conclusão. Por isso, Deus o exaltou. Você pode glorificar a Deus? Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. Você consegue entender? É honra. Por que o pai o honrou? Porque ele se esvaziou. Ele se esvaziou. A maneira dele honrar ao pai foi ele se esvaziar. Ele se tornou humano para cumprir uma missão que havia sido dada a ele. Você entende? Então, qual é um grande erro que nós, como igreja, podemos cometer? É deixar de honrar a Deus. Quando nós deixamos de honrar a Deus, meu irmão, a coisa fica feia. Você pode tropeçar, você pode cair aqui, levanta ali, passa uma fase melhor, uma fase ruim. Você tem seus altos, seus baixos, mas nunca, nunca mesmo deixe de honrar a Deus. Nunca, nunca. A honra, ela é exatamente a chave para que você também seja honrado. Até entre nós é assim, né? Se você tem uma pessoa da família que te honra, que te respeita, que te valoriza, sempre que te encontra, te põe lá em cima e tal, você vai agir com essa pessoa com respeito. Você vai honrá-la, porque você está sendo honrado, né? Imagina com Deus, é a mesma coisa. Um grande erro é quando a gente deixa de honrar. Aí nós vamos voltar lá na história de Eli, o sacerdote. Vamos ler lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículos 29 e 30. Olha só o que Deus diz aqui. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 29 e 30. Posso ler? Olha só o que, para a gente entender essa questão da honra. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Quer dizer, por que vocês estão zombando da minha oferta? Olha como Deus, Ele leva a sério essa questão da oferta. Amados, é muito sério isso. Eu sempre ensino os meus pastores. Oferta não é para ajudar a pagar as contas da igreja, embora este seja o fim. A oferta nunca foi para poder pagar as contas da igreja. A oferta é para honrar a Deus. Deus, Ele sempre exigiu do povo de Israel, até no deserto, que Israel apresentasse a sua oferta. Ele nunca abriu mão da sua oferta. As pessoas que plantavam, colhiam, pegavam as primícias da colheita e sacrificavam para Deus. Se você tivesse uma manada de bois lá, o melhor boi era do Senhor. Tinha lá milhares de cordeiros, ovelhas, a melhor ovelha, mais gorda, mais perfeita, Deus exigia para si. Ele não abria mão de ser honrado. Aí eu volto lá no princípio, quando eu disse para você, você tem que entender a mente de Deus. Você tem que entender o que é importante para Ele e o que não é. O que Ele faz questão, o que não faz. Você tem coisas que você não abre mão. Existem coisas que te agradam, coisas que vão te deixar feliz. Se alguém fizer uma coisa com você, que você gosta, você vai se sentir honrado. Deus é a mesma coisa. Aí vamos lá. Por que vocês zombam do meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você, Eli, honra os seus filhos mais do que a mim, cara? Eu não abro mão de ser honrado. Você está honrando mais, está dando mais valor aos seus filhos, permitindo que eles façam o que eles querem, do que me honrar. E Deus estava irado, porque os filhos do sacerdote Eli se chamavam Ofni e Finéias. Eles estavam mexendo na oferta que era consagrada para Deus.
olha só. Mexeu com a oferta, meu Deus do céu. Uma vez até eu me lembro que eu era de um outro ministério, e eu viajava muito pelo interior de São Paulo, com o meu líder na época, e a gente fazia muitas campanhas missionárias, né? E todo lugar que a gente ia, aí as pessoas davam oferta, e a gente saía de um canto para o outro, era muito rápido, então a gente ia contando a oferta dentro do carro, né? Fazia boleta, tudo dentro do carro, porque não dava para contar lá, porque já tinha, logo depois tinha outra reunião, em outra cidade no interior de São Paulo, e aí um dia a gente estava falando, né? Ele estava contando, né, que tinha um obreiro na igreja que estava roubando a oferta. Ele dizia o seguinte, que as pessoas colocavam a oferta na sacola, né? E aí o obreiro, quando ia contar a oferta, ele pegava no fundo da sacola, ele fechava a mão assim lá no fundo da sacola e virava, para ficar dinheiro lá dentro da sacola, né? Ele segurava assim o fundo da sacola com dinheiro e sacudia lá, e jogava a sacola lá no canto, como se estivesse vazia, né? Aí contava a oferta ali e tal, lançava. Depois que todo mundo ia embora, ele ia lá na sacola para ver o que ficou lá, entendeu? Né? E aí o missionário me contava na época que maldição que caiu sobre esse rapaz. Uma maldição pesada que caiu sobre ele. Por quê? Porque mexeu naquilo que é honra para Deus. Aquilo ali é oferta de pessoas que muitas vezes deixaram até de pagar suas contas para honrar a Deus. É sério demais. E foi o que o Eli fez. Ele começou a deixar que os filhos deles mexessem nas ofertas. Olha lá, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Eu não abro mão de receber a oferta do meu povo. Eu quero receber a oferta do meu povo. E você está deixando os seus filhos se engordarem com a oferta do meu povo. Essa oferta é minha. Você está entendendo como é que é grave a seriedade? Então, vamos continuar. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Aí vem aquele versículo que a gente leu no início. Prometi à tua família e à linhagem do teu ancestral que ministrariam diante de mim para sempre. Contudo, agora, eu gosto desse agora. Eu gosto desse agora. Sabe por que eu gosto desse agora? Porque ele mostra que a cabeça de Deus mudou. Deus não gostou do que aconteceu, então, eu tinha planejado uma coisa, agora o papo é outro. Agora mudou. Quantas e quantas vezes nós pagamos um alto preço, porque Deus diz assim, olha, eu tinha prometido para você que eu ia fazer isso, mas agora a coisa mudou. Agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ou seja, por que uma pessoa é tratada com desprezo? Porque desprezou. Você planta o desprezo e você recebe o desprezo. Você planta a honra e recebe o quê? A honra. Você está entendendo? A coisa é muito séria. 1 Samuel capítulo 15, versículos 22 e 23. Deus, através do profeta, Saul era o rei. Aí Deus disse, ô Saul, eu quero que você vá lá, mate fulano, eu quero que você mate, destrua tudo que eles têm. Deus deu uma ordem lá, pesada para Saul. Saul foi lá e mudou. Ele disse, não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou levar essas ovelhas, as ovelhas estão muito bonitinhas. Eu vou levar essas ovelhas. Aí levou, trouxe as ovelhas. Ele não fez exatamente o que Deus mandou fazer. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz, Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da adivinhação, da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria.
como você rejeitou a palavra do Senhor, assim ele o rejeitou como rei. Você entende? Quer dizer, Saul foi rejeitado por quê? Porque deixou de obedecer, deixou de honrar o Senhor com obediência. A pergunta é, como honrar a Deus? Eu sei que você quer honrar. Quem quer honrar a Deus? Diga glória a Deus. Teve uma época que as pessoas honravam muito a Deus com os lábios, mas o coração estava distante. Jesus disse isso. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Né? A gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem que vigiar, porque senão a gente vai se tornando religiosos. A gente vai, sabe, vai deixando de fazer coisas que são de extrema relevância para Deus. Quer saber uma coisa que sempre conquista o coração de Deus? Sempre. É priorizar o reino de Deus. Hoje o pastor Felipe estava falando aqui sobre os 3 T's: tempo, talento e tesouro. É isso que honra a Deus. Ah, mas você tem que ser santo. Legal, você tem que procurar sim a santidade. Mas não adianta você ser santinho, que você nem vai conseguir ser, e você não honrar a Deus com seu tempo, seu talento e o seu tesouro. Você entende o que eu estou falando? Porque não existe nada que seja mais importante para Deus do que o reino de Deus. Eu fiquei muito tempo afastado de Jesus, né? Fiquei muito tempo distante de Jesus. Aí, eu estava no quartel, era sargento. Toda sexta-feira, já viu aquela história? Sextou, né? Toda sexta-feira, terminava o dia, o expediente, quando tocava a corneta lá, saía aquela galera lá para Marechal Hermes, para beber, para fazer farra, para ficar brincando lá e tal, sargentada, né? Ia todo mundo junto para Marechal Hermes. E teve uma época que eu estava gostando de ir com eles. Aí toda sexta-feira chegava lá um soldado para mim, com licença, sargento, permissão falar com o senhor. Sim, senhor, pois não. Tem visita para o senhor lá na sala de visitas. Aí eu ia lá ver quem era. Meu pastor. O pastor nem era meu pastor, porque eu estava... não ia para a igreja. Era um pastor da minha mãe pedia muito para que ele me resgatasse, né? Ele ia lá. E eu ficava desconcertado, porque eu conhecia a palavra. E ele dizia, ele tinha mania de coçar assim o cabelo, né? Ele falava assim, pois é, passei aqui para te apoiar, para a gente orar no monte. Aí eu pensava, pô, mas está tudo combinado para ir para Marechal. Aí eu ficava pensando, não, mas espera aí, eu vou deixar de orar no monte. Deus mandou esse pastor aqui para me chamar para ir para o monte. Eu vou para Marechal, aí fica muito na cara que eu estou desonrando a Deus, né? Aí as primeiras vezes eu fui obrigado, fui porque tinha que ir. Falava assim, não, vou no meu carro, deixa teu carro aí, depois a gente passa aqui para apanhar teu carro. Então tá bom, aí eu ia para o monte. Quando eu cheguei lá no monte, a gente começou a orar. Eu nem orava, porque estava tão afastado que eu nem orava mais. Aí eu comecei a ver aquele pastor, ele não orava por mim não, ele orava pelo reino. E ele começou, Senhor, a minha vida pertence a Ti. Eu e ele lá no alto do monte, eu só escutando. A minha vida pertence a Ti, Senhor. Nada que eu possa fazer vai me agradar mais do que Te servir. E se não for para Te servir, meu Deus, consome a minha vida. Eu quero morrer. Ou o Senhor me deixa fazer a obra do Senhor, ou então eu quero a minha morte. E eu falava, nossa, eu metodistão, né? Não estava acostumado a ver a oração assim, né? Senhor, eu quero viver para Ti, o Senhor me usa, então está acabado, eu quero todos os dias da minha vida, eu quero Te servir. Aquilo mexia comigo, eu falei, meu Deus, eu nunca vi nada igual.
Aí aquilo ali começou a me energizar, começou a aquecer meu coração. Aí ele olhava para as luzes lá embaixo e falava assim: Senhor, cada lâmpada que está lá embaixo representa uma família, é um lar que está sendo destruído, é uma família que está sendo destruída, são pessoas que estão destinadas ao inferno, e eu tenho a palavra de vida eterna. Me dá a oportunidade de falar para essas pessoas que Jesus Cristo é o Senhor, nada para mim é mais importante. Eu falei: meu Deus do céu! Eu saí de lá, cheguei lá em frente ao meu comandante: permissão, comandante, eu quero a minha baixa. Meu comandante olhou para mim e falou: você está louco? Eu não vou te dar baixa coisíssima nenhuma, esfria a tua cabeça, vai dar uma volta, eu não vou te dar baixa coisa nenhuma. Eu falei: com licença, major, eu entendo a sua preocupação, mas é um direito meu e eu estou decidido, eu vou sair do quartel, porque agora eu vou servir ao Senhor. Sabe, é isso que agrada a Deus, quando você, sabe. Aí eu me lembro que meus últimos dias no quartel, eu recebia meu salário, aí eu nem falava nada para a pastora Marilda, eu ia direto lá e dava meu salário todinho para Jesus, todinho, tudo. Aí depois eu virava para o pastor, falava: pastor, eu estou com um problema. Ele: o quê? Olha, minha mulher está lá em casa esperando para eu chegar com as compras do mês lá. Eu fiz um ato de fé aqui, dei todo o meu salário. Eu queria que o senhor me liberasse só um dinheirinho para eu comprar um negócio ali. Aí o pastor ria, ia lá e me dava. Eu me lembro que eu passava numa casa assim que vendia macarrão a granel. Agora a gente não vê mais, né? Era o macarrão misturado, que vinha talharim, com macarrão parafuso, com aquele macarrão espaguete, vinha tudo misturado ali, quebrado, vinha tudo, um saco assim aberto, o cara metia aquele negócio assim e pesava, né? Aí eu comprei logo um saco daquele, falei: eu fiz a compra do mês. Cheguei lá em casa com um saco de macarrão, falei: ó, glória a Deus que tem macarrão de todo tipo aí, então a gente vai variar. Sabe, a partir daquele momento, sabe, nada mais era importante para mim, porque eu entendi a excelência, o que era importante, como eu queria honrar o meu Deus. Aí olha, eu cedi o meu primeiro apartamento, tinha comprado 2 apartamentos, doei meu apartamento para o Senhor, para fundar a igreja desse pastor, entendeu? Depois tive que doar também o meu outro apartamento, quando nós fundamos a igreja da Conquista. E para mim, nada mais era importante, nada mais. Fiquei sem carro, fiquei sem ter onde morar. Quando o pastor Felipe estava na barriga da pastora Marilda, a gente não tinha onde morar, eu fui morar na casa do meu pai. Meu pai bebia, meu pai falava, olha, era de irresponsável para lá, porque meu pai não entendia. Pô, meu filho era sargento, paraquedista, tinha uma carreira, de repente larga tudo por causa desse negócio de crente. E ele bebia, chegava em casa e, teve uma noite que eu tive que sair com a pastora Marilda da casa do meu pai, 11h30 da noite, para ir para a casa do pai dela, porque eu não tinha onde ficar, tinha que ficar na casa de alguém. Agora pergunta se eu me arrependo. Eu não me arrependo, sabe por quê? Porque tudo é para o Senhor, tudo é para Ele, tudo é por Ele. E como Deus tem me honrado por causa da minha honra, amém? Deus sempre me honrou, mesmo sendo um porcaria como eu sou, mas Deus sempre me honrou. Sabe por quê? Porque Deus se sente honrado com as escolhas que eu fiz. Você entende? Você pode até não ser perfeito, mas o que Deus quer é que você esteja comprometido com a obra. Cada vez que você levanta aí e vem aqui e consagra o teu dízimo ao Senhor, de repente você está apertado, você tem dívida para pagar, você tem aluguel para pagar, você queria fazer uma viagem, mas não importa. Você pega o teu dízimo e faz o que Deus disse. Não, primeiro Deus, vai lá e consagra o teu dízimo para o Senhor. Isso tem um valor que você nem imagina. Uma vez Jesus estava perto do gasofilácio, igual esse aqui, Jesus estava perto assim, aí os ricos vieram, trouxeram, porque Jesus estava lá, eles devem ter pensado, Jesus está ali, deixa eu caprichar. Começaram a trazer ofertas grandes e botar ali, né?
E Jesus aí viu uma viúva chegar, viúva humildezinha, chegou ali com as moedinhas que não valiam nada, e botou tudo ali. Aí Jesus disse, gente, essa viúva deu mais do que todo mundo, porque as pessoas deram o que estava sobrando, mas essa viúva deu tudo o que ela tinha. Você entende? Deus não abre mão de ser honrado. Nós tivemos aqui aquela coreografia que foi feita com a pastora Raíza aí, alguns domingos atrás. Aí tem aquela mulher que lava os pés de Jesus, né, que enxuga os pés de Jesus com os seus cabelos. Quando jogou lá o perfume caro lá nos pés de Jesus, aí os discípulos, alguns, né, alguns que estavam lá, mas esse perfume é caro, que desperdício. E Jesus repreendeu. Porque Deus não abre mão de ser honrado. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. Quem crê que o Espírito Santo está aqui neste lugar, diga glória a Deus. O Senhor está dizendo para você, meu irmão, eu vou te honrar. A primeira honra que eu já te dei, eu não me lembro dos teus erros. Para mim você é santo, é justo, é limpinho, 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 como bumbum de neném. Você é honrado. Eu te dou a minha. Eu já mandei Jesus morrer no teu lugar para resolver teu problema. Diga glória a Deus. Você já parou para pensar nisso? Aí ele disse, olha, eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Sabe o que ele disse? Olha, eu separei uns anjinhos para acompanharem você por onde você for. Onde você estiver, vai ter um anjinho meu lá guardando você. Diga glória a Deus. Jesus é bom demais, amém? Amém? Como é que é o último hino que nós cantamos hoje mesmo, hein? Antes do rápido. Qual foi? Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto. Esse é quem tu és, né? O nosso Deus é o Deus poderoso, que nos abraça, que nos protege, que nos guarda, que nos dá força, que nos honra. E sabe o que Ele quer? Ele quer a sua honra. Ele quer que você tenha o seu coração no altar. Se você tiver seu coração no altar, irmão, eu digo isso, a crentalhada briga comigo, diz que eu perdi o juízo, mas se você tiver o seu coração no altar, até se você errar, Deus vai lá, te bate, te espreme, te faz passar por dificuldade, mas Ele não te abandona, Ele te pega, Ele te ergue, Ele te põe de pé, Ele te levanta. Ele cuida de você, Ele trata das suas feridas, Ele te põe forte de novo. Você consegue entender? Agora Ele tem que ver teu coração no altar. A pior coisa que você pode fazer é chegar aqui e só participar como se fosse um visitante, e depois você vai embora. Deus quer comprometimento, Deus quer que você esteja aqui, Deus quer que você esteja aqui, Deus quer que você venha limpar, Deus quer que você venha aqui para tirar aquela teia de aranha lá. A gente não tirou porque ainda não comprou, tem uma vassoura grande para tirar. Eu estou implicando com aquelas teias, já tem um mês mais ou menos que eu estou brigando com aquelas teias ali. Está esperando chegar o vassourão para a gente limpar. Essas aranhinhas aí, te limpa, ela vai lá e... Deus quer ver você ativo, trabalhando na obra, no reino. Deus quer ver você... Você pode estar todo errado, meu irmão. Você pode estar todo errado. Aí o diabo fica na tua cabeça assim: não, você não pode fazer nada, você não pode nem ir para a igreja. Tem gente que se afasta da igreja. Aquela síndrome de Adão, quando pecou, se afasta, fica escondido de Deus, lá atrás, no cantinho. Deus não quer isso não, meu irmão. Deus quer que você se levante, se erga, ponha em ordem a sua vida, conserte o que tem que consertar. Ele é o teu Deus, Ele quer te usar, Ele quer ser honrado por você, Ele quer o teu coração integralmente na presença do Senhor. E quem crê, fica de pé e dá glória a Deus. Aleluia.